Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, que tem o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec nos fala de ressurreição e reencarnação. Nos comenta também que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E, além das instruções dos Espíritos, quando o Espírito São Luís nos responde a respeito dos limites e da necessidade da encarnação. O codificador abre esse capítulo nos trazendo 3 passagens do Novo Testamento. Na primeira, os evangelistas Mateus e Marcos nos trazem um diálogo entre Jesus e seus discípulos, quando eles se encontravam próximos à cidade de Cesareia de Filipe. Na ocasião, Jesus os questiona, perguntando o que a multidão achava sobre ele. E os discípulos o respondem. Para uns é João Batista, para outros é Elias, para outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus lhes faz uma pergunta direta. E vós? Quem dizeis vós que sou eu? E imediatamente Simão Pedro toma a palavra e lhe responde. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe replica. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Na outra passagem de Marcos e Lucas, chega aos ouvidos de Herodes, o tetrarca, os fatos que Jesus vinha realizando. Alguns diziam se tratar do próprio João Batista que ressuscitara dos mortos, ou mesmo Elias, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Mas o fato é que Herodes sabia que havia matado João Batista, o precursor de Jesus, mas ficara muito curioso em conhecê-lo. Na última e terceira passagem, novamente os evangelistas Mateus e Marcos nos falam de novo diálogo entre Jesus e seus discípulos. Só que dessa vez são os discípulos que questionam Jesus, o interrogam, quando eles lhes fazem a seguinte pergunta. Por que os escribas dizem que Elias há de vir primeiro? E Jesus lhes responde, informando que eles estavam certos. Que Elias, na realidade, já havia vindo, porém, eles não o conheceram e fizeram tudo o que quiseram com ele. E mais, que o Filho do Homem passaria pelas mesmas situações do profeta. No final, os evangelistas concluem que os discípulos entenderam que Jesus falara de João Batista. A reencarnação sempre foi um dogma judeu, porém com o nome de ressurreição. Apenas os saduceus não acreditavam nisso. Embora fosse vaga, incompleta, o entendimento a respeito deste ponto, os judeus sempre acreditaram que um homem que vivera poderia reviver, embora não entendesse muito bem como era esse processamento. Eles desconheciam qual era o processo que liga, na realidade, a alma, o espírito ao corpo. Então, o que eles entendiam como ressurreição, na realidade, era a reencarnação. Neste mesmo capítulo, Allan Kardec nos traz uma nova passagem do Evangelho, porém agora no Evangelho de João. João nos revela um diálogo entre Nicodemos, o doutor da lei, aquele membro do Sinédrio, com Jesus. Em determinada ocasião, nos relata o evangelista, Nicodemos procurou Jesus à noite, informando que o reconhecia por a sua grandiosidade e por sua autoridade. E Jesus trava um diálogo com o doutor da lei, lhe informando: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E o que deixou Nicodemos muito intrigado. E ele lhe responde: como pode eu, homem velho que sou, entrar novamente no ventre da minha mãe para voltar a renascer? E Jesus, naquelas suas respostas que fazia para o doutor da lei, lhe diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. Jesus falara abertamente a respeito da pré-existência da alma, ou seja, da pluralidade das existências, da reencarnação, o que a doutrina espírita tem como um dos seus pontos fundamentais. A reencarnação fortalece os laços de família, muito pelo sentido de que algumas pessoas, embora não entendam muito bem isso, os espíritos eles formam na erraticidade grupos, famílias,
ligadas pelas suas sintonias e pelos seus sentimentos. E, embora eles possam se separar quando algum deles reencarna, isso é apenas momentâneo. Ou seja, a separação não é para sempre. Aqueles que ficam no plano espiritual, da erraticidade, torcem para aqueles que vêm cumprir a sua jornada reencarnatória. E às vezes os acompanham diretamente. Então, essa passagem, que é uma passagem rápida, porque quando eles retornam ao plano espiritual, estes mesmos se reencontrarão e com felicidade total. O Espírito São Luís nos fala a respeito dos limites e da necessidade da encarnação nas instruções dos Espíritos nesse capítulo. Os limites da encarnação estão associados à questão da necessidade do desenvolvimento do espírito. E eles recebem os seus corpos, sejam eles materiais ou fluídicos, de acordo com o mundo em que estão reencarnando. Conforme a apuração do seu desenvolvimento moral, espiritual, esses corpos vão se desmaterializando, tanto o corpo material como o corpo espiritual. E os seus limites vão chegando até que eles possam se desenvolver como espíritos puros, que os seus corpos espirituais já se desmaterializaram totalmente. Do ponto de vista que nós podemos entender, São Luís, ele nos relata que nesse limite da encarnação está associado basicamente aos mundos inferiores. Com relação à necessidade da encarnação, a necessidade do espírito reencarnar é o início da sua jornada. Deus faculta ao espírito aquilo que ele aprendeu no plano espiritual para ele colocar em prática. É como se fosse uma prova, como se fosse uma necessidade, o início da sua jornada. Rumo à felicidade, rumo ao infinito. Porque todos nós sabemos que a partir do momento que reencarnamos, estamos cumprindo as provas que nós necessitamos para a nossa melhoria. Exercitando, sim, segundo o benfeitor espiritual, o nosso livre-arbítrio. E a necessidade dessas encarnações virão a partir do momento que nós entendemos que devemos chegar mais rápido ou não. Dependerá de cada um de nós. Que nós possamos entender todas essas informações nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo para alavancarmos a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muita paz.